Bem-vindos ao The Debate. Em 1920, Sigmund Freud escreveu uma frase que, nossa, ecoa até hoje. O objetivo de toda a vida é a morte. Essa ideia, que veio do livro dele, Além do Princípio do Prazer, joga a gente no centro de uma questão gigantesca. O que é a vida, fundamentalmente? Será que a nossa existência é só um desvio, um caminho longo e complicado para a gente voltar a ser poeira estelar, sabe? Um retorno à quietude do inorgânico? Ou, ou será que a essência da vida é justamente o oposto? Uma luta teimosa, incessante, contra uma força universal que tenta nos desintegrar a todo momento. Essa é uma das perguntas mais profundas que a gente pode fazer. E hoje, eu vou defender a intuição sombria, mas muito poderosa de Freud. A de que nós carregamos, sim, uma tendência inerente de voltar a estaca zero. Uma pulsão fundamental em direção à quietude. E eu vou argumentar que a vida se define exatamente na direção contrária, que a nossa essência não é essa busca pela morte, mas sim a luta ativa e constante contra ela, contra a entropia, que a vida é uma força que cria a ordem, sabe? Uma rebelião contra o caos. Excelente! Então vamos começar pelo raciocínio do Freud? Olha, inicialmente o modelo dele era bastante lógico e, de certa forma, até otimista. Ele se baseava no princípio do prazer. A ideia de que nosso aparelho psíquico funciona para evitar o desprazer e buscar o prazer, ou seja, reduzir a tensão. Depois, claro, ele adicionou o princípio da realidade, que é basicamente o freio de mão. A gente aprende a adiar a gratificação para não arrumar problemas maiores, né? Um sistema bem elegante. Só que a realidade clínica começou a apresentar casos que simplesmente não se encaixavam nisso. Certo. E que casos eram esses? O que foi que ele viu que o fez duvidar do próprio modelo? Foram principalmente duas coisas. Primeiro, os soldados que voltavam da Primeira Guerra Mundial. Eles tinham pesadelos terríveis, onde reviviam os horrores do combate, noite após noite. Isso não fazia sentido. Um sonho para Freud deveria ser uma realização de desejo. Que desejo estava sendo realizado ao se reviver um trauma? E o segundo, e talvez mais importante, foi o que ele chamou de compulsão à repetição. Ele via isso nos pacientes dele o tempo todo. Pessoas que, sem perceber, se metiam repetidamente em relacionamentos abusivos ou que perdiam o emprego sempre pelo mesmo motivo. É o que chamou de neurose de destino. É como se um roteiro invisível as levasse para o mesmo final triste, vez após vez. Diante disso, ele foi forçado a concluir que existia algo além do princípio do prazer, uma outra força tão primária quanto o desejo de viver que nos puxa na direção oposta. E ele a batizou de Thanatos, a pulsão de morte. E a definição dessa pulsão de morte é o que é de mais radical, não é? Exatamente. Não é apenas agressividade ou autodestruição. É uma tendência fundamental de toda a matéria viva de retornar a um estado anterior. E qual o estado anterior à vida? O inorgânico, a quietude, a poeira. Nessa visão, a vida é um breve espasmo de complexidade, um desvio no caminho de volta ao nada. E a existência humana se torna um campo de batalha cósmico. De um lado, Eros, as pulsões de vida que buscam unir, criar, complexificar. Do outro, Thanatos, as pulsões de morte que buscam separar, destruir e simplificar. E no fim das contas, Thanatos sempre vence. É que esses fenômenos que ele descreveu existem. A questão é a explicação que ele deu para eles. E é aí que eu acho que ele errou o alvo. E a visão do Valdir Palácio Soares, que usa uma lente da física, me parece muito mais convincente. Em vez de uma pulsão interna para a morte, o que nós temos é uma lei universal, externa, a segunda lei da termodinâmica. A entropia. Exatamente, a entropia. E só para a gente ficar na mesma página, quando falamos em entropia, estamos falando dessa regra fundamental do universo que diz que tudo tende a ir do organizado para o desorganizado. Um castelo de areia vira um monte de areia com vento. Um cubo de gelo derrete e a água se espalha. Um carro abandonado enferruja e se desfaz. A ordem exige energia para ser mantida. O caos é o estado natural, o estado de descanso. Agora olha para a vida. A vida é a coisa mais anti-entrópica que a gente conhece. Nós somos ilhas de ordem e complexidade num oceano de caos. Gosto da imagem das ilhas de ordem.
E é mais do que uma imagem. Pensa no seu corpo. Ele é um sistema de uma complexidade absurda, que está a todo segundo gastando uma energia imensa para se manter organizado, para não se desfazer. Viver é um trabalho ativo e constante para manter a ordem contra essa tendência natural do universo ao caos. Nós somos um fenômeno negentrópico, ou seja, que nega a entropia. Isso inverte totalmente a lógica de Freud. A vida não busca a morte, que seria o estado de entropia máxima, de desordem total. A essência da vida é a luta contra a entropia. A morte não é o nosso objetivo, a morte é o nosso fracasso inevitável nessa luta. O protagonista da história não é Thanatos, é Eros. Ok, é uma perspectiva elegante, mas vamos voltar para a clínica. Como a sua visão da entropia explica a compulsão à repetição? Para mim, esse ainda é o argumento mais forte a favor de Freud. A pessoa que insiste em reviver um padrão doloroso não está buscando ordem. Pelo contrário, ela está ativamente recriando caos em sua vida. Por que alguém faria isso se não houvesse uma atração fundamental por esse estado de desagregação? É a evidência mais clara de Thanatos em ação. Eu entendo o raciocínio, mas eu enquadraria isso de forma completamente diferente. A repetição não é um sucesso de Thanatos, mas sim um fracasso de Eros. Pensa num trauma. O trauma é uma descarga de energia caótica que inunda o sistema psíquico. É informação demais para ser processada. A função de Eros, a função negentrópica da mente, é pegar essa experiência caótica e dar sentido a ela. Organizar, simbolizar, integrar na nossa história. Quando isso falha, o sistema entra em loop. A repetição é como um computador que travou tentando abrir um arquivo corrompido. Ele fica ali, tentando e tentando, sem sair do lugar. Não é que o computador deseje o arquivo corrompido, ele é incapaz de processá-lo e seguir adiante. A repetição é o sintoma da incapacidade de criar ordem a partir do caos, não um desejo pelo caos em si. Mas essa sua analogia do computador travado não ignora um ponto central. O computador não tem intencionalidade. Freud diria que a paciente, em algum nível inconsciente, está sendo atraída por aquela repetição, por mais dolorosa que seja. Há uma satisfação paradoxal ali. A sua explicação descreve a mecânica da falha, mas não a força que puxa para a falha. E essa força que puxa para a desagregação, que sabota a criação de ordem, é exatamente o que Freud chamou de pulsão de morte. O vírus, no modelo dele, não é externo, ele já vem instalado no sistema. A força que puxa para a falha é a entropia. É uma lei da física, não precisa ser uma pulsão. Ela está sempre lá, pressionando. A ordem é o estado improvável, a desordem é o padrão. O esforço é para construir, não para destruir. E isso me leva diretamente à crítica que o psicanalista Roger Money Carroll fez a Freud, que para mim é demolidora. Ele olhou para a pulsão de morte pela lente da biologia darwiniana e apontou um paradoxo insolúvel. Como a seleção natural, um processo que favorece traços que ajudam na sobrevivência e reprodução, poderia selecionar um instinto para a morte. Seria como um carro projetado para se jogar do penhasco. Simplesmente não faz sentido do ponto de vista evolutivo. E qual a alternativa que ele propõe? O que Freud via como um desejo de morrer, Monikirli reinterpretou como um mecanismo de sobrevivência sofisticado. Ele argumenta que o masoquismo, a culpa, essa agressividade que a gente volta contra nós mesmos, na verdade, funcionam como um freio interno para nossa agressividade primária, aquela voltada para fora. É um mecanismo que nos permite viver em grupo sem nos matarmos. A culpa que você sente e que te impede de ser brutal com alguém que você ama é um exemplo perfeito. É uma autodestruição minúscula que, no fim das contas, preserva seus laços sociais e, portanto, ajuda na sua sobrevivência. É uma solução darwinianamente perfeita. É uma teoria belíssima. E eu concordo que é uma das críticas mais robustas já feitas a Freud. Mas o fascinante em Monikirli é a sua honestidade intelectual. Depois de construir todo esse modelo alternativo, no final do seu ensaio, ele basicamente admite que a teoria dele não dá conta de tudo.
Ele diz que, mesmo com a autodestrutividade útil, a observação clínica ainda mostra evidências de uma ameaça primária ao self que vem de dentro do self. Uma destrutividade que não parece ter utilidade nenhuma. Uma maldade pura. Mas isso não invalida o modelo dele. Apenas mostra que o problema é complexo. Não invalida, mas abre uma porta interessante. O próprio Manicar, no fim, se pergunta em voz alta se essa força destrutiva e inútil não seria um eco, na nossa psicologia, de um princípio universal. E ele cita qual? A entropia. Ou seja, o crítico mais brilhante de Freud, ao levar sua própria lógica às últimas consequências, acaba nos trazendo de volta para a mesma sala escura onde Freud estava. Ele só muda o nome da força de Thanatos para entropia, mas a intuição de uma força desintegradora fundamental inerente a nós permanece. Mas essa mudança de nome é tudo, porque se a força é a entropia, uma lei externa da física, então a vida não é cúmplice dela, a vida é sua adversária. E é aqui que a metáfora do Carlos Castaneda sobre o homem de conhecimento se torna uma ferramenta de pensamento incrível para a gente entender isso. Na jornada para se tornar um homem de conhecimento, o aprendiz precisa derrotar 4 inimigos naturais. O primeiro é o medo. O segundo é a clareza, que pode cegá-lo. O terceiro é o poder, que pode corrompê-lo. Se ele vence esses 3, ele se depara com o seu último inimigo. A velhice. Exatamente. E Castaneda descreve a velhice como o mais cruel de todos, o único que ele não conseguirá derrotar completamente, mas apenas afastar. Isso é uma analogia perfeita para Thanatos, ou, na minha visão, para a entropia. É a força invencível da desintegração, a pressão constante do universo para nos desmontar, que no final sempre chega. Ok, a metáfora é ótima, mas você está usando ela para provar o meu ponto. O fato de o inimigo ser invencível não é justamente a tese central de Freud? O destino está selado. Thanatos sempre vence. A luta pode ser longa, mas o resultado final é conhecido. E veja o que o texto do Castaneda diz sobre o homem que encara a velhice. Ele sente um desejo irresistível de descansar, de se deitar e esquecer. O que é isso senão a mais pura e poética descrição do princípio de Nirvana de Freud? A busca pela atenção zero, pelo fim do esforço, pela quietude absoluta. A luta é só um adiamento do inevitável. O objetivo final, o descanso, o retorno à simplicidade, continua sendo o mesmo. Ah, mas aí é que está o pulo do gato. Você está parando a citação na metade, bem na parte que interessa a você. A conclusão da jornada do homem de conhecimento é o ponto crucial. Castaneda não exalta o descanso, ele exalta a resistência. Vou ler o final. Mas se o homem sacode sua fadiga e vive seu destino completamente, então poderá ser chamado de um homem de conhecimento, nem que seja no breve momento em que ele consegue lutar contra seu último inimigo invencível. Esse momento de clareza, poder e conhecimento é o suficiente. É o suficiente. Isso me soa como um prêmio de consolação. A luta é bonita, mas o destino final não muda. Mas o destino final nunca esteve em jogo. Ninguém está argumentando que somos imortais. O que está em jogo é onde reside o significado. Para a visão freudiana, o significado está implícito no fim, no retorno. Para a visão que eu defendo, a conclusão de Castaneda é clara. O significado não está na vitória final, que é impossível, mas na dignidade da luta. O valor está no processo, na afirmação de Eros contra a força entrópica. Aquele breve momento de luta consciente contra o inevitável não é um prêmio de consolação, é o prêmio principal. É tudo que temos e, segundo Castaneda, é o suficiente. É isso que define a vida, não a rendição final. Entendo. Mas ainda assim, por mais que a imagem da vida como uma luta heróica seja atraente e poeticamente poderosa, a finalidade do resultado me parece inegável. A teoria de Freud, com toda a sua profundidade sombria, nos força a encarar uma verdade desconfortável, que toda a complexidade que construímos, toda a ordem, todo amor, todo o trabalho de Eros é um desvio temporário e incrivelmente elaborado no caminho de volta para casa, para a simplicidade do inorgânico. Thanatos não é apenas um inimigo a ser combatido. Ele é a nossa origem e o nosso destino fundamental.
A luta pode ser nobre, mas o objetivo de todo o sistema continua sendo, em última instância, o retorno à quietude. E eu vejo que, ao reinterpretar a questão pela ótica da termodinâmica do Soares e da metáfora de Castaneda, o foco se desloca radicalmente. Ele sai do fim inevitável e vai para o processo em si. O sentido da vida não estaria em seu destino, mas em sua própria natureza como uma força criativa negentrópica. Um ato contínuo, improvável e exaustivo de construção de ordem contra o caos universal. A morte não é o objetivo, é o colapso dessa função organizadora. E a própria luta, aquele breve momento de resistência consciente que Castaneda descreve de forma tão bonita, é onde reside todo o significado. A beleza não está em vencer a guerra, mas em lutar bravamente cada batalha. No fim, temos duas narrativas grandiosas sobre o que significa estar vivo. A perspectiva freudiana nos convida a aceitar um destino final e inevitável, a ver a vida como um breve e febril flash de complexidade num universo silencioso e eterno, ao qual estamos fadadas a retornar. E a outra perspectiva, a negentrópica, celebra a resistência ativa contra esse mesmo destino. Ela encontra o propósito não na vitória, que não existe, mas na beleza e na dignidade da própria luta. O material de hoje nos convida a refletir sobre onde realmente está a essência da nossa existência, na busca inconsciente pelo descanso final ou na afirmação contínua e consciente da vida contra ele.